Ontem nós convocamos os irmãos, né, para estarem aqui com a gente hoje, para uma palavra que nós entendemos como igreja, que foi uma palavra de revelação, com relação aos nossos filhos e também com relação às nossas finanças. Nós somos a igreja, né? Então, o que abala os nossos filhos, abala a igreja. E nós temos visto muitos filhos na faixa etária de 13 a 25 anos, até antes, saindo, até 30 anos. Né? Por qualquer coisa se decepciona com a igreja. E essa decepção, ela é levada para Jesus. Então ele se decepciona com a igreja, se decepciona com Jesus. E acaba saindo. E as nossas finanças também. Quantas pessoas que nós acompanhamos que têm tido luta na vida financeira. E nós estávamos no acampamento lá no 48 e Deus tinha dado uma palavra para Leni. E ela compartilhou comigo e ela falou, eu queria muito convidar as mulheres para entrarem numa campanha de oração, numa campanha de jejum, de clamor, até que a gente veja a situação mudada. Até que a gente veja os adolescentes firmes, os jovens retornando para o Senhor. Até que a gente veja a situação financeira. Não, e eu nem estou falando da nossa igreja, é a nossa situação financeira, né? Não é a igreja está mal das pernas, não. Nós temos passado lutas financeiras. Quantos estão desempregados? Quantas? Né? E quantas outras coisas que têm afetado? Então nós queremos o que... O Evandro compartilhou com vocês algo que aconteceu com a nossa casa, com a nossa família, que foi... que mexeu com a gente. Que aconteceu o seguinte... nós nunca tomamos tanta multa na nossa vida. Nunca. Mas aconteceu algo que a gente entende que foi espiritual. E se nós entendemos também que se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até as multas têm algo de Deus que Deus quer nos ensinar. Então se é para a gente entrar numa batalha espiritual e Deus está dando multa para a gente entrar, nós vamos entrar. Não importa. Se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, nós queremos ouvir, discernir a voz de Deus e cumprir a vontade dele. Ali no canal 4 tem um sinal semafórico. E realmente nós achamos que era somente um sinal semafórico, um radar semafórico, né? Mas era um radar de velocidade. E assim, acho que 5 quilômetros acima do padrão do que estava estipulado lá. Ele tomou, olha, eu não sei se foram 6 ou 7 multas no mesmo lugar. Aí pensa um homem que quando eu vou para São Paulo, ele me liga e fala, por favor, presta atenção nos radares. E de repente ele tomou 5 num lugar só. Então Deus também está tratando com ele, está movendo, né? Deus faz do jeito dele. Mas nós queremos entender e discernir. E se Deus falou que há um levante do inimigo, nós vamos levantar. Nós vamos nos levantar como igreja em clamor. Eu queria chamar a Leni aqui. Ela tem essa palavra de Deus. E nós vamos orar pela vida dela. O pai dela veio junto. E ele passou mal no caminho. E ele não é cristão. Então nós vamos nos levantar. Eu queria que você ficasse em pé para a gente orar pelo pai dela. Ele não quis ficar aqui. E ele falou, eu vou caminhar. Então que nessa caminhada, Deus vá atrás dele e fale com ele. Amém? Então estenda a tua mão aqui para a Leni. Vamos orar por ela. Seu Ariel. Pai, em nome de Jesus, nós queremos abençoar a Leni, Pai. Senhor, quando ela chegou, o Senhor mostrou uma faca, uma espada, Senhor, saindo dos lábios dela para a Rosana. E nós entendemos que tem algo do Senhor para nós nessa noite. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor traga paz para a Leni, Deus. Que ela possa falar, Jesus, exatamente aquilo que o Senhor mostrou para ela. Nós queremos, Senhor, estar debaixo, Pai, da autoridade do pastor Paulo, daquilo que o Senhor tem trazido para ele, aquilo que o Senhor tem falado,
aquilo que o Senhor tem revelado, Pai. E como igreja, Deus, nós queremos sim, se é para guerrear, se é momento de nos levantarmos, ó Deus, como exército, nós vamos nos levantar como exército. E hoje, Senhor, eu quero pedir que o Senhor fale através dela. Fale com ela e através dela, Senhor, para os nossos corações. Que nós possamos estar com o nosso ouvido bem atento àquilo que o Senhor quer revelar, Pai. Aquilo que o Senhor vai falar. Às vezes é algo tão simples, Jesus, mas é uma ordem e nós queremos obedecer, Pai. Em nome de Jesus, ajuda a Leni agora, dá a tua paz, a tua graça. E vai com o seu Ariel, Senhor. Enquanto ele estiver caminhando ali pela orla da praia, Jesus, que o Senhor tome este homem de forma como ele nunca foi tocado por ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, fala com ele, Senhor. Coloca os teus anjos ao redor dele ali, Pai. Guarda, Senhor, o seu Ariel. Guarda a saúde dele, Pai. Nós clamamos, nós intercedemos. Pedimos que o Senhor esteja com o pastor Paulo, com o Paulo André, guardando esta casa em nome de Jesus. Amém. Amém? Leni está falando que ela usa chiclete porque ela seca a boca. A adrenalina é muito alta. Dá para ligar, tanto é que me dá calor, né? Dá para ligar ali? Tá? Eu chego lá no culto de domingo, já levo o meu ventilador. Está quebrada. Amém. Na verdade foi assim, há um mês atrás ou 2 eu estava orando, como sempre, né? Estava clamando pelos filhos e pedindo para que Deus libertasse, porque eu sei que tem muitos filhos de muitos cristãos que não estão na igreja, que estavam na igreja e saíram, como a Sandra falou. E eu estava clamando, um pouquinho antes eu estava clamando pelas finanças, porque também é outra coisa que estava bem presa, bem amarrada. E eu comecei a clamar e falei, Senhor, tem misericórdia, o que está acontecendo conosco? O povo está perdendo emprego, o povo está ficando sem as posses, sem os bens materiais, não tem dinheiro para pagar as contas, chega no final do mês, não tem nem dinheiro para o dízimo. Apesar que é o primeiro que tem que ser separado, mas isso é outro capítulo. Aí eu peguei e falei assim, Senhor, eu queria que o Senhor falasse comigo e o Senhor me desse uma estratégia. Na hora eu tive uma visão e eu vi Faraó. E como sempre, eu até ensino isso no ministério profético, quando a gente tem uma palavra, a gente vai direto para a Bíblia. Primeiro para a Bíblia. Primeiro a gente vai buscar na Bíblia o que significa. E eu fui lá em Êxodo. O povo de Israel era cativo e prisioneiro no Egito. E eu lembrei dessa passagem e fui para lá estudar. Quando eu comecei a estudar, aí começou a revelação. Aí Deus foi me mostrando coisa que eu já li milhões de vezes e nunca tinha visto. E eu acho que muita gente acontece a mesma coisa. Lê só quando vem revelação que fica claro. Que é a palavra rema. E eu fui para Êxodo e comecei a ler Êxodo 3, Êxodo 4, 5, 6, 10, vi as pragas do Egito. E aí Deus me falou, no final da minha pregação vai estar bem claro a revelação. Mas no início também Deus começou a falar. Então, para a gente entender, a gente precisa saber o que é a figura de Faraó. A igreja sabe? A igreja sabe? A figura de Faraó é o diabo. É Satanás. Tem estudos, não vou fazer isso hoje, porque não dá tempo. Mas prometo que se uma vez vocês quiserem, eu faço esse estudo. Mas confiem que é a figura de Satanás. E o Egito é figura de quê? Do quê? Mundo. Foi isso que vocês falaram? Mundo. Mas não o mundo com a sua natureza, com a sua maravilha. O mundo do pecado, da cobiça, das coisas erradas do mundo, da carne, da perdição da carne. Então, o Egito é o mundo e Faraó é a figura de Satanás. Então, eu fui lá para Êxodo e eu vi assim, que o povo de Israel clamava pela libertação. Êxodo 3, 7. Puxa, isso aqui é para a Sandra e o Evandro, né? Esse púlpito é para a Sandra e o Evandro. Êxodo 3, 7.
E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. E tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheço as suas dores. Então, portanto, vou enviar Arão e Moisés para livrá-los. Interessante que uma coisa que eu sempre li, e eu achei muito interessante, que Deus falou para Moisés: você será como Deus. E para Arão: e você será o profeta. Então, as palavras que saíam da boca de Moisés eram colocadas por Deus na boca de Moisés. E as palavras que Arão falava com o faraó, ele era o profeta, ele transmitia as palavras. E ele exercia os milagres. Ele que tocava com a vara que virava em cobra, ele que tocava o mar e virava em sangue. Então Deus usou os dois, Arão e Moisés, para liberar o povo. E Moisés, a figura de Moisés, o que vem na cabeça de vocês? Quando fala Moisés, Moisés, libertador. Mas a maior figura de Moisés é ser intercessor. É intercessão. Toda vez que o povo fazia coisa errada, ia lá Deus e Moisés intercedia. Então a figura de Moisés é de intercessor. E o intercessor não é um ministério de intercessão. O intercessor é a igreja. A igreja, ela é intercessora diante das nações pelos povos. Então Moisés e Arão foram interceder diante de Faraó e pedir para liberar o povo. E Deus foi dando todas as estratégias. E foi mostrando. Todo mundo acho que conhece, já viu o filme. Não vou entrar em detalhe, que eu tenho até só 9h40 para falar, né? Se tivesse mais tempo, eu entrava em detalhes. Agora, interessante que, ao mesmo tempo, a gente pode fazer um paralelo entre aquilo que Moisés e Arão fizeram pelo povo de Israel diante do faraó e aquilo que nós, como igreja, fazemos diante do diabo pelas pessoas que são cativas. É um paralelo que nós vamos ver. Então, foi lá, se apresentou diante de Faraó. E quando ele se apresentou diante de Faraó, ele falou: deixa o meu povo ir para me fazer uma festa. E várias passagens falam assim: deixa o meu povo ir para me servir. Guardem essa palavra que eu vou falar daqui a pouquinho. Deixa o povo ir no deserto para me servir. Guarda isso. Eu posso dar os versículos se alguém quiser anotar. Vocês não têm, né? Ah, está jogando lá? Todo mundo enxerga? Enxerga, tá bom. Deixa o povo ir para me servir no deserto. Guarda. Aí, a primeira vez que Moisés e Arão foram e se apresentaram diante do faraó e pediram para deixar o povo ir para servir, qual foi a reação de Faraó? Esse povo é preguiçoso. Esse povo está muito ocioso. Então, sabe o que eu vou fazer? Vou aumentar a carga sobre eles. Vamos ver lá? Êxodo 5, 4, 8. Respondeu-lhe de novo o rei do Egito. Algumas versões falam Faraó: Moisés e Arão, por que fazeis o povo cessar das suas obras? Ide as vossas cargas. Mais para frente. Disse mais Faraó: eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Mais para frente. Naquele mesmo dia, Faraó deu ordem aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: 7. Não tornareis a dar como dantes palha ao povo para fazer tijolos, vão eles mesmos e colham palha para si. A próxima.
Também lhes imporei a conta dos tijolos que dantes faziam. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos, sem fazer nada. Eles, por isso, clamam dizendo, vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. E ele aumentou a carga sobre o povo. E eles tinham que agora fazer palha. E se eles não fizessem, eles eram chicoteados. Fazendo um paralelo, trazendo para o dia de hoje, que é o que Deus vem falando comigo. Trazendo para o dia de hoje, é exatamente isso que acontece com uma pessoa que resolve servir a Deus. Eu vou contar um caso, ainda bem que meu pai não está aqui. Se tivesse, não podia contar. Quando meus irmãos iam se converter, cada um. Primeiro converteu, não sei quem conhece a Carmin. Depois, ela é uma líder no Butantã. Depois converteu o Daniel, que é um líder no Butantã. Depois converteu minha mãe, meu tio. E foi assim ao longo de anos. O mais interessante é que em cada vez que eles iam se converter, o jugo, a carga aumentava. Era tanto que a gente, não era só eles que eram pesados por Satanás, os que estavam em volta também. A última pessoa que foi se converter, que foi minha mãe, a carga foi tão grande que eu falei, Deus, pelo amor de Deus, dá um tempo para alguém se converter nessa casa. Era tanto jugo, até engraçado, os irmãos chegam para mim e falam, meu, tá uma luta lá em casa. Mas está uma perseguição. E sabe o que meu pai falava? Eu posso falar? Meu pai não está aqui. Ele falava assim, vocês são preguiçosos, é? Vocês estão livres, é? Vocês não querem trabalhar e estudar? Por isso vocês têm tempo de ir para a igreja? Ah, então agora vocês vão ter que pagar as contas nessa casa. Vocês já viram esse cenário? Já viram essa carga aumentada? Porque o faraó, que é Satanás, ele aumenta a carga para que a pessoa não tenha nem tempo, nem condições de buscar a Deus. E o pior, ele dá trabalho que a pessoa aumenta o serviço. Fica preso nos fins de semana. Não tem condições de ir nos grupos familiares, nem nas reuniões de oração, nem nos cultos. Porque não vai deixar livre para ir. Ele quer aumentar o jugo e a carga. Então aumentava tanto a carga lá em casa, e aquela briga. Chegava em casa, era briga. Falei, meu Deus, o que está acontecendo? Minha mãe está endemoniada? Ela ia se converter, mas a carga era tão grande sobre ela, que ela extravasava para cima de nós. Até que ela se converteu. Quando converteu, o diabo não teve mais chance. Ela se batizou, cessou. Claro, tem outras lutas. Mas do mesmo jeito que o faraó fez com o povo de Israel, o diabo faz com aqueles que querem seguir a Deus. Aqueles que querem dar um passo em direção ao reino. Então, gente, presta atenção, a igreja. Se vocês querem que as pessoas se convertam, a oração tem que ser intensificada por eles e pelos familiares. E se você vê que a carga está bem pesada na sua casa, saiba que alguém vai se converter. Porque é o jugo de Satanás, para que a pessoa não tenha condições nem tempo de ir. Presta atenção e fica atento com a estratégia. Agora, existem outras coisas, vamos para frente. E ele não deixou o povo sair. Aí o que veio? 4 pragas. Veio a praga da água em sangue. Veio a praga, eu anotei aqui a sequência de pragas. Veio a praga das rãs. Depois veio a praga dos piolhos. E na 4ª praga, que é a praga das moscas, mais uma revelação. Vamos lá? 8:25. Depois da 4ª praga, o faraó já estava exausto, cansado de tanta praga. Já estava amolecendo o coração do faraó. Ele já estava ficando, entregando os pontos. Não dá para continuar com esse povo aqui. Aí o que ele fez? Ele falou, vamos ler, 8:25. Não tem um púlpito mais baixo, né? Ah, tá bom.
Então chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: ide, oferecei sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Gente, presta atenção. Arão e Moisés falavam para o Faraó: deixa o meu povo ir para me servir. E ele falava: deixa o povo ir para oferecer sacrifícios ao vosso Deus. Aí o que aconteceu? Ele deixou um detalhe bem importante. Nesta terra. Ou seja, gente, vocês querem Jesus? Vocês amam Jesus? Vocês não precisam sair do mundo. Vocês podem continuar no mundo. Inclusive, pode fazer tudo que tem no mundo. Aproveitem. Curtam. O mundo é bom. Fiquem no mundo. O importante não é amar Jesus? Não é isso que falam para a gente? O importante não é amar Jesus? O importante é amar Jesus, mas ele fala para sair do mundo. Só que o diabo convence que pode ficar no mundo. Convence que não precisa ir para a igreja. Convence que pode fazer tudo o que quiser no mundo. E eu vou dizer, muitos cristãos estão assim hoje em dia. Vocês conhecem? Conhece gente que fala que ama Jesus, que gosta de Jesus, que entregou o coração para Jesus, mas não tem necessidade de ir para a igreja. Eu posso ficar no mundo. O importante é amar Jesus. Eu confessei Jesus. E essa é uma mentira estratégica de Satanás. Então o que ele falou? Vocês querem servir? Vão. Mas para que sair do Egito? Fica nessa terra. E vou te dizer, os jovens, a maioria dos jovens tem pensado assim. Quem tem filho jovem sabe. O que eles têm falado para vocês? Eu amo Jesus, eu sou cristão. Mas eu não preciso ir para a igreja, eu nem gosto de igreja. Para que eu preciso ir para a igreja? O importante não é amar Jesus? Mentira deslavada. Mentira deslavada. Não é bíblico. E por que ele convence? Porque ele é estratégico. Foi o que o Faraó fez com o povo. Fiquem aqui no Egito e sacrifiquem aqui, adorem a Deus aqui. Vocês não precisam. Sabe, trocando em palavras, continuem escravos. Foi isso que Deus me mostrou. Continuem escravos. Aqui no Egito. Vocês não precisam ir servir a Deus na igreja. Presta atenção se isso está passando na sua cabeça. Presta atenção se existem pessoas na sua convivência que têm pensado nisso. Sabe o que Moisés respondeu? Vamos lá? Êxodo 8, 26, 27. Só vou ler o início do 26. E Moisés disse: não convém que façamos assim. Deixai-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como Ele nos dirá. Isso, havemos de ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor nosso Deus, como Ele nos ordena. Aonde Deus nos ordena estar? Vocês respondam. Aonde? Aonde? Respondam. Aonde? Em casa? No cinema? Na praia? Na praça? Eu posso estar em todos esses lugares, mas eu tenho que estar servindo a Deus aonde? Na igreja. E vocês vão entender por que agora. Um pouquinho depois, ele usa uma terceira estratégia. Tá bom, vocês querem ir? Vão para o deserto. Mas, gente, não fica muito longe não, tá? Vamos lá ler? Então disse Faraó: deixar-vos ir para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Olha o que ele tentou. Manipular. Arranjar. Vou ler lá, vai. Eu vos deixarei ir para que ofereçais sacrifício ao Senhor vosso Deus no deserto. Tá bom, vocês querem ir? Pode ir. Vocês querem ir para a igreja? Pode ir. Eu deixo vocês irem. Não vou pôr mais jugo nem carga. Mas não vai muito longe. Ora por mim também. Então o que ele está falando? Gente, vocês podem ir na igreja, mas só de domingo, tá bom? Não precisa se envolver na igreja.
Só domingo. Vai lá, assiste o culto e sai correndo. Você tem coisa para fazer lá fora. Ou então chega rapidinho e sai correndo. Sabe por quê? Porque ele está falando, vai e serve o Senhor, mas vai loguinho na igreja e sai loguinho, não se envolva. É o que ele estava falando aqui para o povo. Vocês querem servir a Deus? Vai no deserto, mas não muito longe. Fica com um pé na igreja, um pé no mundo. Não se envolve totalmente. Moisés novamente, não. Deus mandou ir caminho de 3 dias no deserto. O que tem no deserto para a gente servir a Deus? O que tem? Falem. Nada. Areia. Aqui na igreja a gente tem um monte de coisa para fazer, mas no deserto, por que Deus foi tão específico? Vão caminho de 3 dias. Vocês viram o que está escrito aqui? Deixai-vos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus como Ele nos ordena. Então, gente, eu quero que vocês entendam, porque também faz parte de revelação. O que é serviço para Deus? O que é serviço para Deus? É importante saber isso. Porque Deus fez questão que eles caminhassem 3 dias para chegar no lugar que Deus queria. O que é serviço para Deus? Serviço é cantar louvor? É cuidar da cantina? É diaconia? É cuidar das crianças? Isso é serviço para Deus? É. Mas o que é o desejo de Deus no coração dele? O que eles tinham para fazer no deserto? Se a gente tiver essa resposta, a gente sabe porque Deus quer que a gente esteja na igreja. Serviço para Deus é oferecer sacrifícios de adoração. Sacrifícios de louvor. Vocês conhecem esse versículo? Isso é serviço para Deus. Então a gente oferece sacrifícios de louvor, sacrifícios de adoração, quando a gente está no louvor, quando a gente está servindo na igreja, quando a gente está na diaconia. Mas para Deus, não troquem de lugar. Porque para Deus é importante saber o que Deus acha que é serviço e não o que nós achamos que é serviço. Deus quer do seu coração sacrifícios de louvor, sacrifícios que custem. E aí, se você tiver esse coração, faça o que Deus colocar no seu coração. Agora, tem gente que enrola a Deus. Está se enrolando, não a Deus. Vai na igreja e fica, às vezes, na porta. Vou citar o exemplo lá da minha igreja, tá? Porque aqui não acontece isso. Mas fica enrolando Deus, não quer ouvir a palavra e muito menos cantar. Então, vou ficar na porta cuidando. Não estou dizendo que acontece isso aqui, tá? Mas na minha acontece. Eu vejo muito diácono se distrai. Assim, no dia que tem que servir a Deus, na porta, ele vai. No dia que ele tem que oferecer sacrifício de adoração, ele não vai na igreja. Ele não entendeu. Ele não entendeu o que é serviço para Deus. Para Deus não importa se você fica trabalhando e lavando o chão. Mas você está fazendo aquilo como sacrifício de adoração, sacrifício de louvor, aí Deus honra. Aí Deus recebe aquilo e se agrada e fala, Ele está me servindo de coração. Gente, presta atenção. Agora, por que caminho de 3 dias? Alguém tem essa ideia? Por que caminho de 3 dias? Alguém tem? Vamos lá? Êxodo 3. 5. Moisés estava no Monte Horebe, hoje em dia chama Monte Sinai. Ele estava lá apacentando as ovelhas. E Deus fala no 3:5. Não te chegues para cá, tira o sapato dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Um pouquinho mais para frente. 12. Deus disse, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão. Respondeu-lhe Deus, certamente eu serei contigo,
E isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servireis a Deus neste monte. O que era aquele monte? O que era aquele monte? Terra Santa. Tira o sapato, que aqui é lugar santo. Por que Deus quer que a gente esteja na igreja? Porque é aqui que a gente tem que servir. Porque aqui todas as igrejas cristãs do mundo é terra santa. É separada para servir, para adorar a Deus, para sacrifício de adoração. Para montar um altar de adoração. Em que nós somos as pedras desse altar. Então, gente, não se deixe enganar por Satanás. Não é no mundo, escutando pregação do pastor tal de domingo, que você está prestando sacrifícios de adoração a Deus. Existe uma cultura hoje em dia que eu posso ouvir pregação e está legal. Ouça todas as pregações que você tem que ouvir. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, de manhã, de tarde, de noite. Mas na hora do culto, de edificar um altar a Deus, é na igreja com os seus irmãos. Vocês ouviram? Isso é revelação. Agora está uma cultura, eu não sei se é aqui, mas em São Paulo, metade da igreja vai num domingo, metade vai no outro. Eles não se encontram. Porque eu fiquei ouvindo pregação em casa, eu pus o R.R. Soares, pus no YouTube. Amém, faça isso, mas não na hora que você vai ser pedra viva do altar do Senhor. E que você vai oferecer um sacrifício de adoração a Deus. Porque Deus deu uma ordem específica. Não era no deserto, no meio do deserto. Não era no início do deserto. Não era depois, fala, caminho de 3 dias. Por quê? Porque você vai chegar na Terra Santa. Então, toda igreja é Terra Santa. E Deus quer que o povo daquela igreja se reúna para montar um altar de sacrifício de adoração. Amém? Concorda? Faz parte também da revelação que Deus me deu. Não deixa o diabo te enganar. Não deixa, quando você estiver com preguicinha de domingo, com vontade de dormir, ou ficar assistindo um programinha de televisão, que nem uma irmãzinha falou ontem para mim. Aí eu fiquei lá. Eu tinha que ter o meu momento de busca com Deus. Falei assim, por que você não fez 2 horas antes? Tinha que ser bem na hora. Porque se vocês lerem, esse é um estudo que eu fiz lá no Butantã. Nós somos, cada um aqui constrói o altar para Deus. Você é uma pedra viva, você é uma pedra viva, você é uma pedra, você é uma pedra. Cada um aqui é uma pedra. Se você faltar, o altar fica incompleto. Amém? Eu sei que não é legal ouvir isso, mas o recado é dado. Depois, se Deus falar com você, Ele falou comigo. Falou com o povo do Butantã. Pensa que fez diferença? Não. Só para alguns. Os outros fingem que não ouviram. Eu fiz a minha parte. Mas Deus foi específico com o povo de Israel. Vocês vão caminhar, caminho de 3 dias, e vão chegar na Terra Santa. Não é no meio do deserto, não é no início do deserto, não é depois. É na onde é Terra Santa. A igreja é Terra Santa. É lá que você vai servir ao Senhor. É lá que Deus espera o serviço. Amém? Aí o que aconteceu? O faraó não se contentou, mandou embora os 2. Passou um pouco mais para frente, vieram as outras pragas violentas. E chegou na praga, que foi a super revelação de Deus para mim, e é o que nós vamos guerrear aqui hoje. Êxodo 8, 28. Não, veio a praga da saraiva, a praga dos gafanhotos, que é Êxodo 9, 18, Êxodo 10, 4 e 3, é no 10. 10, desculpa. 10, 8, 9 e 11. Depois de todas as pragas, Moisés já não aguentava mais, Faraó não aguentava mais. E o povo de Israel, o povo de Deus era preservado de todas as pragas. Depois vocês leiam. Chegou no 9, ele falou o seguinte, no 8, na segunda parte. Deixa eu ver. Ide,
Ó, pelo que Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó. E ele lhes disse: ide, servi ao vosso Deus. Mas quais os que hão de ir? O que ele estava querendo dizer? Quem é que vai servir a Deus mesmo lá? Quem? Aí falou assim, Moisés respondeu: vai, havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos, com as nossas filhas, com o nosso gado, com o nosso rebanho, havemos de ir. Porque temos que celebrar. O culto é uma festa. Lugar de sacrifício de adoração. Lugar de serviço ao Senhor. É festa para o Senhor. Culto tem que ser festa. Então celebrem festa ao Senhor. Havemos de celebrar uma festa ao Senhor. Aí, Satanás, você quer levar seus filhos, é? Você quer ir com seus filhos? Não vai não. 6 adultos podem ir. Vão lá adorar a Deus na igreja, vão lá servir a Deus na igreja. Mas os filhos de vocês vão ficar aqui no Egito escravos. Foi aí que Deus falou comigo forte. Eu nunca tinha visto essa passagem. Talvez você já, mas eu nunca. Então o diabo, Faraó, tentou segurar os filhos escravos. Então nossos filhos estão permanecendo escravos no mundo. Escravos da droga, escravos do sexo, escravos da bebida, escravos da pornografia, escravos do pensamento que não precisa casar, é só se juntar e curtir. Ou melhor, antes de casar, eu vou juntar para ver se é bom. Escravos. Satanás, Faraó, tentou manter o povo de Israel escravo. Vamos ver lá? No 11. Não será assim. Agora, e de vós, os homens, aqui fala varões. Eu vou traduzir, homens e mulheres. Tá? E servir ao Senhor, pois isso é o que você pediu. E fala assim, mas vocês não... O anterior, se vocês lerem, fala assim, mas vocês não vão levar os filhos de vocês, as vossas crianças. Aí quando eu li isso, eu falei, eu vou lutar e eu vou levar meu filho sim. E vou levar os jovens. Eu não sei aqui em Santo, mas em São Paulo houve uma evasão de jovens da igreja. Aqui foi igual. Uma evasão. Eles fazem 21, 22 anos, eles têm liberdade, têm carro, e aí o que eles fazem? Mas se você perguntar para eles, você ama Jesus? Com certeza eu amo Jesus. Eu duvido que eu amo Jesus. Pergunta para todos que saíram. Quem tem filho crente que saiu da igreja? Óbvio que eu amo Jesus, mas ele é escravo no mundo. Por quê? Porque o Faraó está segurando. Naquele mês que nós lutamos no Butantã, 3, 4 jovens que fazia anos que não estavam indo na igreja, voltaram. Voltaram, vírgula. Voltaram a nos procurar. E pedir oração. Mas a gente, como todo cristão, a gente luta um mês, depois para, né? Só que aqui eles perseveraram até a vitória. E eu vou dizer uma coisa, pior do que não lutar é entrar numa batalha e não ir até a vitória. Vocês já ouviram falar de retaliação de Satanás? Sabe o que é? Ele faz que nem uma cobra. Você vai, sai, sai, sai. Ele recua. Aí ele fica armado para trás. Aí você se distrai, ele vem e dá o bote, faz assim, uac, e o ataque é pior do que antes. Então, quando entrarem na guerra, entrem até a vitória. Porque entrar e parar na metade é pior. Vocês ouviram? Não é assustar, é que eu estou falando isso no Butantã, aí eu pedi para Deus, Deus, o que eu faço? Eu preciso pedir ajuda. Aí eu falei, vou pedir ajuda para a mulher. A mulher é intercessora, não desiste. Está com o joelho no chão para orar pelos filhos, vai me ajudar a lutar. Naquele mês, aí o que aconteceu? Procuraram. Já esse mês deu uma retrocedida. É um degrau para frente, um para trás, um para frente. Está estagnado, de novo. Então eu quero dizer para vocês, ele quer segurar os nossos filhos.
Ele quer manter escravo. Depois leiam tudo isso, vocês vão ver que está escrito isso. Não vai ser assim. Vocês não vão levar os filhos de vocês para servir na igreja. Eu vou segurar eles aqui no mundo. E vou te dizer, eu pergunto para as mães, seu filho ama Jesus? Sim. Mas por que não vem na igreja? Ah, não sei. Por que os jovens não estão vindo? Por causa disso. Porque ele está segurando escravos. Você aceita isso? Você aceita? Eu não aceito. Eu não aceito isso. Eu não aceito isso. Nós não vamos aceitar isso. Mas eu só vou entrar nessa luta aqui se vocês se comprometerem até a vitória. É sério. Como se não bastasse a última estratégia antes da libertação total do povo de Israel. Então eles soltaram os filhos. Tá bom, vai tudo, vai. Vai vossos filhos, vossas crianças, vossos jovens, vossos velhos, vão todos servir a Deus. Não quer mais ninguém aqui. Mas fica aqui o seu gado. Fica aqui as suas posses. E foi essa a segunda revelação que Deus me deu. Vocês querem servir a Deus? Eu deixo. Vão. Foi audacioso, né? Falar que ele deixa. Quem deixa é Deus. Mas as posses de vocês, o dinheiro de vocês fica preso comigo. E foi aí que eu falei, vai os nossos filhos e vai as nossas posses, porque com aquilo que eu tenho, eu quero servir ao Senhor. Vamos ler? Vamos ler? Diz assim, depois da praga das trevas, veio a praga dos gafanhotos, a praga das trevas, para poder liberar. No 24, então Faraó chamou a Moisés e disse, ide servir ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas, vossas vacas. Vão também convosco as vossas crianças. Deixa eu ver se está igual. Então mandou Faraó chamar Moisés e disse, servir ao Senhor, somente fiquem os vossos rebanhos e o vosso gado. Mas vão também juntamente convosco os vossos pequeninos. Aí ele liberou. Aí que Moisés responde no 25. Tu também, Moisés, porém, diz, tu também nos tens de dar nas mãos sacrifício para que possamos oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus, no 26. E também o nosso gado há de ir conosco. Nenhuma unha ficará, ouviu Satanás? Nem meu emprego, nem meu carro, nem minhas posses, nem meus aparelhos eletrodomésticos, nada vai ficar com você. Eu vou levar tudo para servir o Senhor. E o salário também vai ser bom. Porque com tudo eu vou servir ao Senhor. Vocês estão entendendo, gente? Não ficará nenhuma unha. Porque dele havemos de tomar para servir o Senhor nosso Deus. Vocês ouviram? Essa é a estratégia do diabo. Ele está tentando segurar os nossos filhos. O resto também é verdade que eu falei. Mas ele está tentando segurar os nossos filhos. E nós vamos dizer, não. Solta. É de Deus. Eu ganhei meu filho para servir ao Senhor para sempre. E agora, antes eu começar a falar 100 vezes. Depois comecei a falar 1000 vezes. Agora estou falando 10.000 vezes. Daqui a pouco eu vou falar 1 milhão de vezes mais do que o diabo tem roubado do Senhor. E as suas posses também é para servir ao Senhor. Por isso eu dou com alegria o dízimo. Porque tudo que eu ganho é de Deus. Gente, nós vamos requerer de Satanás, de Faraó. Quem está afim de entrar nessa guerra tem que entrar, mas para vencer. Não pode parar. Fica aqui e vem comigo aqui na frente. Não precisa, se você não tem coragem, se você está covardado, não faça isso. Porque a retaliação é pior. Vocês concordam? Vocês concordam? Vocês querem entrar? Então venham. Venham. Só quem vai entrar e vai permanecer para resgatar os nossos filhos, os nossos jovens. Até a vitória, jejum e oração. Você entendeu porque eu convoquei as mulheres?
Quem não quiser, não tem problema. Tem que saber onde a gente está pisando. Eu vou orar primeiro pelos filhos. Se alguém mais quer orar pelos filhos, vem aqui na frente. Aleluia, pode tocar. Eu quero orar pelos filhos, pelos nossos jovens. Cadê o líder de jovens e de adolescente? Está aqui? Está aqui? Eu quero que vocês também venham orar aqui na frente. Aleluia. Mas eu quero mais gente orando. Senhor, aqui está o teu exército. Aqueles que se chamam pelo teu nome. O teu povo que quer te servir. E oferecer sacrifícios de adoração. Sacrifícios de louvor. Quer sacrificar, Senhor, no altar. Para o Senhor. Senhor, cada um aqui é uma pedra viva do altar. Senhor, nós estamos agora clamando como o povo de Israel. Vem em nosso auxílio. Vem em nossa provisão. Jesus, o Senhor sabe que os nossos filhos, os nossos jovens, os nossos adolescentes estão sendo escravizados no mundo. Eles estão escravos das drogas, da pornografia, da prostituição, da bebida, das festas, das baladas, dos jogos, do PlayStation, dos videogames, dos jogos de carta. Nós estamos clamando agora que os nossos filhos, os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças sejam libertos. Satanás, escuta aqui, solta as nossas crianças, solta os nossos jovens, solta os nossos filhos. Eles pertencem ao Deus vivo. Eles vão servir a Deus na igreja. Eles vão fazer sacrifícios de louvor, de adoração. Na igreja, na terra santa. E essa mentira que o diabo está falando que não precisa ir na igreja vai cair por terra hoje. Eu queria que mais alguém orasse. Você pode orar? Amém, Jesus, nós te louvamos, Pai. Nós clamamos, Senhor, por essas vidas que, Jesus, ainda estão perdidas, Senhor. Pai, às vezes acham que estão no caminho certo, Pai, e sabemos que estão fazendo tantas coisas erradas, sem rumo, Pai, sem saber para onde ir, Jesus. E, Pai, nós clamamos a Ti, Deus, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus. Pai, dá esses jovens, esses adolescentes nas nossas mãos, Senhor. Porque, Pai, nós sabemos que o Senhor tem um plano para cada uma dessas vidas, Jesus. E, Pai, nós rogamos a Ti, Senhor, que essas vidas não se percam, Jesus. Que essas vidas não sejam ceifadas pelo diabo, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos dá sabedoria, nos dá estratégia, Senhor. Nos dá vigor, meu Pai, para termos paciência com essas vidas tão pequenas às vezes, Jesus. Aqueles que muitos não têm paciência com adolescentes, com jovens. Que nós, Pai, nós sejamos uma igreja que tenha paciência para lidar, para tratar, para conversar, para amar, Jesus. Oh, Pai, derrama isso sobre a nossa igreja, meu Pai, sobre as nossas vidas, meu Pai. Nos dê estratégia, meu Pai, para alcançar essas vidas, Jesus. Nós pedimos isso, Pai, por favor, nos ajude, Jesus. Nos ajude, porque nós somos falhos, Pai, temos nossas deficiências, mas, Pai, temos um coração que quer, Pai, que quer alcançar essas vidas, meu Pai. Então, Jesus, Pai, que a liderança dessa igreja, meu Pai, seja uma liderança sábia, uma liderança, Jesus, Pai, que dê todo o artefato, Pai, toda estratégia para alcançar, Deus, em nome de Jesus. Que meninos, meninas que estão aqui não se percam, meu Pai, porque infelizmente temos visto isso, meu Pai. A Tua palavra que fala que o amor de muitos esfriará, que o nosso amor não esfrie, meu Pai. Possamos permanecer quentes, meu Pai, na Tua presença.
possamos permanecer, Pai, desejando mais de Ti, meu Pai. E Pai, nos ajuda, Jesus, nos ajuda, Senhor, a ficarmos firmes contigo, meu Pai, em nome de Jesus. Que os ministérios aqui, Pai, jovens, adolescentes e o ministério infantil possa crescer, mas não simplesmente crescer, Jesus, para ter quantidade, mas que possamos alcançar vidas que estão perdidas, vidas que muitos já não dão mais valor, vidas, Pai, que muitos já olham e falam que estão perdidas, mas que o Senhor, Pai, derrame hoje, nessa noite, algo novo em nós. Nós possamos ter essa sede de buscar vidas, meu Pai, porque esse é o nosso maior chamado, meu Pai, de buscar vidas, meu Pai, vidas que estão mornas, vidas que estão frias, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu queria que você falasse agora o nome do teu filho, e você falasse: Satanás, em nome de Jesus Cristo, você solte a vida e fale o nome do teu filho. Pai, em nome de Jesus, nós ordenamos, Satanás, em nome de Jesus Cristo, olhe agora, olhe os nomes, em nome de Jesus Cristo, nós ordenamos que você solte um a um. Eles são pedras vivas do altar do Senhor. Eles vão estar proclamando a palavra, servindo ao Senhor, sendo pedras vivas para aquilo que eles foram chamados, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Deus, nós queremos também, em nome de Jesus, ordenar que Satanás solte aqueles jovens que os pais não estão na igreja. O Senhor me faz lembrar da Bruna, Pai. Eu quero pedir, Senhor, em nome de Jesus, a Bruna de volta, Pai. Em nome, o Guilherme de volta, Senhor. Em nome de Jesus, aqueles, ó Pai, que os pais não estão aqui, Deus, que um dia estiveram, mas que estão encantados com o mundo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Se Deus for colocando no teu coração algum jovem, algum adolescente que esteve aqui e que hoje não está mais, que você vá falando o nome desse jovem, vai falando o nome desse adolescente, vai nos lembrando, Espírito Santo, vai trazendo a nossa memória, para que nós possamos tirar pelo poder do teu nome das mãos do inimigo, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Nós somos a igreja do Senhor. E as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. A igreja é intercessora por aqueles que estão cativos. Todos os dias. Por aqueles que estão cativos no mundo, que eram cristãos, estão no mundo, eram filhos, estão no mundo, são jovens, estão no mundo, e você conhece que eles têm o coração, clama todos os dias, até a libertação total. Nós vamos testemunhar isso. Agora eu quero orar pelas finanças. Nós vamos declarar que o nosso emprego, o nosso dinheiro, a nossa casa, o nosso carro, as nossas posses são para servir o Senhor. E Satanás vai tirar a mão agora. Nós estamos agora nos levantando contra o inferno, contra Satanás. Tira a mão das nossas finanças. Tira a mão do nosso emprego. Tira a mão das nossas posses, dos nossos eletrodomésticos, da nossa casa. Tira a mão, ela é de Jesus para servir ao Senhor. Libera agora tudo aquele que pertence ao povo de Deus. Libera os dízimos na igreja. Libera o dinheiro para pagar as coisas, para servir ao Senhor, para se sacrificar na igreja,
Queremos ser servos que sacrificam sacrifícios de adoração, de serviço ao Senhor na igreja, na Terra Santa. Nós estamos aqui, toda igreja é uma Terra Santa. A igreja de Jesus Cristo é uma Terra Santa. Fala, baixai. Solta Satanás agora, em nome de Jesus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Nós ordenamos no nome de Jesus Cristo. Satanás, nós te repreendemos. Todo demônio que tem agido com medo, Senhor, todo espírito maligno, Senhor, que tem roubado aquilo que o Senhor tem para a vida dos teus filhos, ó Deus. Os recursos que o Senhor tem depositado nas mãos dos teus filhos, ó Deus. Recursos, Senhor Deus, para a expansão do reino de Deus. Recursos, Senhor Deus amado, para a manutenção, para o sustento da tua casa, Senhor. Recursos, ó Deus amado, que são usados, Senhor Deus, para que, Senhor, o teu nome seja adorado, seja louvado, Senhor Deus, para que se ofereçam, Senhor, sacrifícios de louvores a ti. Nós ordenamos, solta em nome de Jesus Cristo. Solta agora. Solta em nome de Jesus toda confusão, toda ação do diabo. Toda ação do diabo, Senhor, nos corações. Senhor, travando situações na vida dos teus filhos, no trabalho, no emprego, Senhor, com subemprego, com enfermidade, Senhor, com confusão, com problemas, ó Deus, que trazem prejuízos, confusão financeira, Deus amado. Nós repreendemos em nome de Jesus Cristo toda ação do inferno, demônios que se levantam especificamente. Nós te repreendemos agora, Satanás. Solta as finanças do teu povo, solta as finanças, no nome de Jesus Cristo. Te repreendemos toda ação do inferno, toda ação de demônio, espíritos malignos. Nós ordenamos fora, fora, no nome de Jesus Cristo. Senhor, nossos recursos são para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, aleluia. Aleluia, glória ao teu santo nome. Glória ao teu santo nome, Senhor. Aleluia. Você teve visão? Não, fala que eu vou contar do Butantan. Eu vi um cajado cortando a cabeça de uma serpente. Glória a Deus. Oh, bênção. Quando nós fizemos essa oração no Butantan, duas irmãs tiveram uma visão e eu fiquei muito feliz, porque ela viu um caminhão cheio de espigas de milho debulhada, e o caminhão vinha e derrubava, era uma carreta enorme. Isso é abastança, é suprimento. E naquela própria semana que nós oramos, nós faltava dinheiro do aluguel. Veio algum irmão, não sei quem, a gente até agora não sabe quem é, e depositou 45 mil na conta da igreja, assim, de uma tacada só. Pouco, né? E eu sei que alguns irmãos naquela semana iam perder o emprego. Tava na lista de ser mandado embora, e nós começamos a guerrear, e foi tirado de corte de emprego. Mas eu não sei como está agora, porque eles pararam de guerrear. É até a vitória, gente. Orem todos os dias, intercedam, façam rodas de intercessão, guerreiem, reclamem, requeram de Satanás. Se ele pôs carga, vocês vão lá e clamem. Clamem e ordenem. Sejam intercessores que nem Moisés e Arão. Amém? Que conseguiu até a vitória. Aleluia. Não sei se vocês querem falar mais algo. Nós entramos, você que veio aqui, você se comprometeu a orar todos os dias por esses dois motivos, pelos teus filhos, pelo teu filho, tua filha, né? E pelos jovens e pelas tuas finanças. Amém? É um compromisso teu diário. Não importa quantos minutos, não importa a hora, não importa. Importa que todos os dias você vai bater na porta do Senhor. Por este motivo, não passe um dia sequer. Esse é o nosso compromisso. E nós vamos entrar numa campanha nas segundas-feiras. Nós vamos todas as segundas-feiras clamar por esses dois motivos. Amém? É um compromisso nosso. Até nós vemos esses jovens aqui sentadinhos, adorando, fazendo a obra em nome de Jesus Cristo. Amém?
Todas as segundas-feiras nós vamos clamar, até nós vermos acontecer. Todas as segundas-feiras nós vamos clamar pela situação financeira. E o propósito nosso é que a gente venha em jejum na segunda-feira. Se você puder abrir mão de alguma coisa, se você puder colocar diante do Senhor, consagrar algo a Deus na segunda-feira, especificamente por esses dois motivos, venha para a reunião de oração em jejum. Amém? Coloque diante do Senhor. É guerra. E guerra nós temos que guerrear com aquilo que Deus põe em nossas mãos. Oração e jejum. Amém? Glória a Deus, queridos. Pode sentar. Bata uma salva de palmas para o nosso Deus, que é maravilhoso.